Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é negociação internacional, compras internacionais. Os tópicos a serem abordados nessa aula são negociações internacionais, etapas das negociações internacionais, compras internacionais, funções da área de compras internacionais, termos internacionais de comércio, Incoterms. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar e compreender como funciona uma compra internacional, definir as modalidades de pagamentos e os procedimentos para a realização de uma compra internacional, resumir conceitos de negociação e acordos internacionais. Negociações internacionais. Vamos pensar o seguinte exemplo. Eu sou um importador. Estou aqui no Brasil e vou realizar alguma compra de um país determinado. Bom, para que essa compra seja vantajosa para minha organização, para minha empresa, eu devo analisar alguns aspectos. E quais são eles? Basicamente, quando eu realizar essa compra, eu vou precisar verificar a questão do transporte, dos seguros que vão mitigar aí a questão dos riscos envolvidos nesse transporte, o preço da mercadoria e negociá-lo a depender aí da quantidade de produtos que eu adquira. Tudo isso passa pelo chamado processo de negociação. Então, antes de eu assinar o pedido, realizar a compra, efetuar o pagamento, eu devo negociar. É o básico dentro da logística internacional. E a negociação aparece em várias situações. No fechamento do frete, os custos envolvidos no transporte, o preço em si da mercadoria, numa importação ou numa exportação. Eu preciso calcular a margem de lucro que eu vou ter. Sim, e a depender do meu cliente, onde ele está localizado, eu consigo ou não descontos na operação. Tudo isso deve ser calculado, tudo isso deve ser ponderado, para que as operações de exportação e de importação sejam rentáveis para a empresa. E quais seriam as etapas das negociações internacionais? Será que existe algum script, algum roteiro que eu, exportador, importador, transportador, devo seguir? Bom, existem algumas etapas principais. Vamos conhecê-las? A etapa de preparação, construção do relacionamento, intercâmbio de informações, persuasão, concessões e o acordo. Basicamente, quando vamos negociar com outro país, com determinado fornecedor, com o nosso cliente, comprador no caso, ou com o nosso fornecedor, devemos, regra geral, seguir essas etapas. Prepare a negociação. Tenha um planejamento, faça uma análise de mercado, as oportunidades, as ameaças, os meus pontos fortes, as minhas fraquezas. E aí estipule uma estratégia de negociação. Tenha um plano. Também é importante sabermos, no decorrer da negociação, ceder em alguns pontos. Sim, faz parte. É a chamada negociação ganha-ganha. Ambos os lados aí devem sentir vantagens nesse tipo de operação. Em síntese, uma negociação bem feita é aquela que vai ser rentável para ambos os lados. Caso você seja um importador, lembre-se, o seu fornecedor aí de produto, de matéria-prima, vai te enxergar como um cliente. Então você está aí numa posição de barganha. Sim,
devemos tentar barganhar melhores condições, melhores preços. Idem se nós somos exportadores. Aí o nosso cliente espera o mesmo aí de nós. O problema das pessoas é pensarem que sabem fazer compras. Como assim? Muitas organizações abrem mão de negociar no momento das compras. Ou seja, eu preciso adquirir determinado produto, determinada mercadoria, pesquiso rapidamente uma lista de fornecedores, seleciono aquele que tenha um preço mais atrativo e aí eu já fecho a compra. Não é isso que nós recomendamos dentro da etapa de negociação de compras. Devemos enxergar a etapa de compras igual uma etapa de vendas, ou seja, deve ser muito negociada. Eu devo planejar, ter o meu plano de ação, medir ações corretivas, saber ceder, barganhar. Em muitas empresas, o grande ponto não está ligado à quantidade de vendas que ela tem, conquista de novos mercados. Não, às vezes já está esta organização consolidada nesse sentido. O ponto a ser melhorado é na questão das compras, ou seja, barganhar melhor com os fornecedores. Os preços, as condições de entrega, os seguros envolvidos, entre outras situações. Funções da área de compras internacionais. Vamos conhecer algumas delas? Cabe à área de compras internacionais efetuar pagamentos, negociar a carta de crédito, verificar documentação, procedimentos de compra internacional. Ainda, uma questão importante dentro da área de compras é quando essa mercadoria entra no território aduaneiro, supondo uma importação, e depare-se com a alfândega. Idem quando essa mercadoria sai do nosso território aduaneiro. No caso, por exemplo, de uma exportação, e também vai se deparar com a alfândega. Vamos pensar no exemplo das importações. Estamos aqui no Brasil, ou seja, no âmbito aí do nosso território aduaneiro. E aí, efetuamos uma importação da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, não importa muito neste momento o país. Suponha que fizemos essa importação. Quando o produto entra no território aduaneiro, ele vai se deparar com a alfândega. Sim, lá vamos ter auditores, analistas, que vão realizar o chamado despacho aduaneiro. Ou seja, eles vão verificar, regra geral, a mercadoria, a documentação, estando tudo certo, haverá o desembaraço. Então, na verdade, o que é o chamado desembaraço aduaneiro? É o ato final da conferência aduaneira. Ou seja, o despacho foi realizado, estando ele dentro dos conformes, haverá o desembaraço. Porém, existem os chamados canais de seleção, que são os canais de conferência aduaneira. Em algumas situações, o desembaraço vai ser automático. É o caso do canal verde. Já em outras situações, outros procedimentos vão acontecer. Vamos entender isso melhor? O canal de conferência verde é aquele pelo qual o desembaraço é automático, não havendo análise de documentação e nem mesmo conferência das mercadorias. Talvez, se você já fez alguma viagem internacional, se deparou com o canal verde, que é quando a sua bagagem passou apenas pelo raio-x e a alfândega não solicitou qualquer tipo de documento e nem mesmo verificou a mercadoria. Após o canal verde, temos o amarelo, onde vai haver a verificação
dos documentos. Depois do amarelo, o canal vermelho, onde, além da análise de documentos, haverá a conferência de mercadorias. Por último, temos o canal cinza, onde, além da alfândega conferir documentos, a mercadoria, poderá haver aí a retenção desse produto para melhores averiguações. Então, normalmente o canal cinza é utilizado pela alfândega no sentido de se proteger contra fraudes, contrabando, sonegação, entre outras situações. E existem uma lista aí de produtos que, regra geral, devem passar pelo canal cinza, em razão aí do risco que eles colocam ao nosso país. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre negociação internacional, compras internacionais. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!